E o mundo tá esquisito, né, Daniel? Da última vez que a gente conversou, a gente ainda não tinha, apesar de eu já ter falado sobre esse assunto com outras vezes aqui com outros caras, Legal. o Trump ainda não tinha decidido que ia taxar o Brasil em 50%, né? Tava uma taxinha de 10% só. Tava leve ali. A gente tava inclusive ali meio na moita, esperando ver o que ia acontecer e tal. Mas essa decisão tem umas 2 semanas, alguma coisa assim, por aí, né? 2 semanas e meia. Foi no dia seguinte lá do evento dos BRICS lá no Rio. Foi. Parece que foi uma resposta já, né? Então, aí teve a carta que ele mandou, que aparentemente é uma carta meio genérica que ele mandou para todo mundo. Inclusive, ele diz na carta que a gente tem déficit com os Estados Unidos. Na balança comercial, ele usou esse argumento. E ele menciona Bolsonaro, ele menciona uma porrada de coisa ali. E aí, antes da gente começar aqui, cara, eu tava te perguntando se tu acha que o Eduardo Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso mesmo. Tá. Mas eu acho que a tese principal é retaliação pela existência dos BRICS e pelo que eles estão propondo de uma forma geral, né? Inclusive aí tá o Lula falando de uma possível desdolarização ou fazer negócios com uma outra moeda e tal. Mas vamos lá, esses 50% de taxa do Trump tá rolando, pelo menos, a gente já viu aí em outras coisas que ele falou, que os caras ficam sacaneando, existe uma sigla chamada TACO, que é o Trump Always Chickens Out, né? Mas como é que você enxerga isso daí? Sim. Porque assim, eu te perguntei, cara, vai piorar, vai melhorar? E tu falou, cara, a Bíblia falou que vai piorar. E o que a gente vê, né? Parece que tá piorando. Então, assim, eu creio que o Trump tava doido para arrumar encrenca com o Brasil e tava arrumando um motivo. E eu acho que caiu como uma luva para ele. Porque eu acho que a ideia é o seguinte: primeiro, eles precisam dos nossos recursos naturais. Eles tentaram sugar os recursos lá em sentido leste-oeste, na Ucrânia, na Rússia, não conseguiram. Então agora ele está no eixo norte-sul. Primeiro ele olhou, Canadá, tem gás pra caramba, petróleo, vira o 51º estado. Olhou pra Groenlândia, que a gente aqui no Brasil olha a Groenlândia e fala, cara, é só gelo. Tem nada. Recurso natural pra caramba. Depois de olhar pro norte, ele agora tá olhando pro sul. Porque, cara, você pega um dado, Eric Schmidt, que é o CEO do Google, ele tá muito nativo, dando palestra e tal, e ele falou: daqui a alguns anos, 99% da energia global será consumida pela inteligência artificial. Então virou uma corrida por energia. Energia é coisa que a gente tem pra caramba, né? Se ele consegue emplacar no ano que vem aqui um chapa dele, fica muito mais fácil dele mamar na nossa energia aí. Então, eu creio que ele já estava bolando alguma coisa, talvez para gerar uma instabilidade no Brasil, para a população ou ficar insatisfeita querendo mudança, né? Porque quando pega no bolso o cara começa a querer mudança. Ou a ideia é todo mundo pensar assim, cara, a gente tem uma gestão que não é amiga do Trump, olha o problema. Se botar um amigão dele, resolve. O cara partir por tudo ou nada, falar, meu irmão, se isso resolve, ok. Eu tenho a impressão que faz parte de uma estratégia nesse sentido. E eu acho que quando a gente chega perto de um ano de disputa assim, por cargos de poder, tudo que acontece dentro do país tem a ver com isso. Então, às vezes, ele já está olhando para a disputa do ano que vem, que se eu não estou enganado, dia 4 de outubro. Eu acho que ele está de olho em 4 de outubro e querer gerar uma nova situação a partir do caos. Tu acha que os brasileiros estão engolindo isso legal? Porque assim, eu vejo que, primeiro, pra ser sincero, eu não vejo a galera falando muito disso daí na rua. Não tá, porque não tá em vigor ainda, ainda 1º de agosto. Começou a doer. Não. Né? Mas os caras do governo estão lá se reunindo com empresários e tudo mais e tal. Então tá todo mundo meio que sentindo, ou não é nem sentindo, tá todo mundo encarando a possibilidade do pior cenário possível, que é no dia 1º, de fato, entrar em vigor essa taxação aí. Mas, não sei, cara, porque assim, eu conversei com os outros caras aqui e eles estavam bem mais tranquilos no sentido de, não, cara, ele sempre volta atrás. Provavelmente vai ter uma taxa, mas 50% provavelmente não. E tudo mais. E tem alguns setores brasileiros que já estão tomando as precauções, né? Os caras estão já adiantando as exportações ou mandando uns dólares lá para fora, né? Com certeza. Então, assim, olhando os dados, né? Se você pensa assim, além do que a galera já falou aqui, os dados econômicos são sempre interessantes porque eles antecipam o que vai acontecer. Na época que estava tendo que os Estados Unidos entraram no conflito contra o Irã, o petróleo não tinha subido tanto. Então, alguns analistas como o Cobice Report, ele já estavam falando, cara, isso é sinal de que não vai durar muito esse conflito. E o cara acertou.
Eu achei que ia durar mais, mas ele acertou. Apesar de que eu creio que esse conflito vai voltar. Provavelmente. Ontem a gente saiu uma matéria de um perfil que é de finanças chamado Financialot, e ele falou que o Trump falou que vai voltar com a guerra no Irã. Só que eu cacei, fiquei 2 horas caçando essa notícia, não encontrei. Então ficou como boato. Mas o grande detalhe, eu acho aqui, é que por enquanto parece que não vai ter nada demais, senão o real já tinha caído mais em relação ao dólar. O dólar teria subido mais. Eu não sei quanto é que está hoje, mas devia estar 5,45, 5,48. Se realmente fosse ter um negócio catastrófico, já estava mais 6. Então isso é um sinal de que a galera não está crendo que vai acontecer alguma coisa, que eles estão achando que vai ter alguma solução. Talvez essa demora do Brasil dar uma resposta oficial tenha dado para alguns setores ali que estão analisando, falar que acho que não vai rolar nada demais não, se o Brasil já tivesse esperneado. Mas eu acho que não é isso, cara, porque a gente tem 2 caminhos aqui. A gente tem o caminho da Colômbia ou o caminho da Rússia. O que é o caminho da Colômbia? A Colômbia, o Trump impôs tarifas, o presidente reclamou, depois ele apertou o negócio, o cara recuou. Será que vai ter um recuo de alguma parte? Não sei. Na Rússia já é diferente. Quando começou a guerra na Ucrânia, os americanos retiraram a Rússia do SWIFT, começaram a impor sanções, congelaram bilhões dos bancos russos na Europa. Então, eu creio que a gente ainda está nessa... Tá difícil de analisar. Eu acho... Aí tem gente que fala assim, poxa, mas se o Trump fizer isso, o Brasil vai quebrar e tal. E se o objetivo dele for quebrar o Brasil mesmo? Eu tô achando que ele tá a fim de quebrar o Brasil. Entendeu? Mas será que isso é capaz de quebrar o Brasil? Porque, essa pergunta é boa. Porque assim, o Lula, ele não parece estar querendo dar nenhum passo para trás, né? Na verdade, ele está sinalizando o contrário. Está sinalizando ali, pô, que ninguém manda aqui e tudo mais. Soberania e tal. Nesse sentido, eu concordo. Assim, a princípio, ninguém devia poder mandar aqui mesmo, tirando nós, com as merda que a gente faz aí, né, meu irmão? Faz um monte de merda, mas é a gente fazendo, né? Ninguém fazendo por nós. E por outro lado, calma aí, tinha Puta, esqueci. Fugiu? Não, é que você tava falando que ninguém tá querendo recuar. Parece que ninguém vai recuar. Ninguém tá querendo recuar mesmo. Então, mas tinha um outro... Apesar de que o Trump sempre às vezes dá uma recuadinha no chicken out, né? Mas assim, nós não estamos querendo... lembrei. Nós não estamos parecendo muito que vamos recuar, ou pelo menos assim como Estado, né? O governo. Parece que não. Parece que não. E assim, essas taxações ao Brasil, tirando... a gente está falando majoritariamente de commodity. Sim. Né? Tirando, sei lá, Embraer, que tinha uns acordos para vender uns aviões para lá. Pega pesado para eles. Mas a gente provavelmente encontrará novos mercados. Assim. A gente pode, se essa taxa se realizar, a gente pode ter ali um momento de uma galera ir para o espaço mesmo, assim, pode ter uma galera que vai quebrar, né, provavelmente. Primeiro impacto, né? Mas em algum momento a gente se reorganiza. Sim, né? Tem uma saída aí. Quebrar o Brasil... Tem uma saída. Eu não sei se ele consegue. É mais difícil. Mas, por exemplo, o cenário do Brasil quebrar... A gente tem, por exemplo, 3 cenários. Tem um cenário de risco mínimo do Brasil quebrar, um cenário de risco moderado e um cenário preocupante. No cenário preocupante, o Brasil os americanos iam insistir nessas taxas, o Brasil ia deixar de exportar para os Estados Unidos e ia exportar para os seus amigos dos BRICS, principalmente a China. E se, porventura, num pior cenário total, o Brasil for retirado do SWIFT, que é o sistema de pagamento internacional, e o Brasil tiver com dificuldade de contrair empréstimo internacional, ficar isolado... Caso a OTAN e a Europa, a União Europeia, também imponham tarifas sobre o Brasil, o que não está descartado, o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, ele falou isso na mesma época que o Trump falou. Porque o que o Trump falou um tempo atrás, antes de chegar a essa ideia da tarifa? Ele falou, olha, os 3 vilões que estão patrocinando a Rússia na guerra na Ucrânia são China, Índia e Brasil. Eu falei, pô, mas por quê? Que eu tô fazendo? Ele falou, são os 3 que compram petróleo e diesel russo. Mas a Europa também compra com certeza. Gás, o problema é que o Brasil, cara, depois de 2022, quando começou a guerra na Ucrânia, ele se tornou o maior consumidor de diesel da Rússia. Então os caras estão olhando quem mais compra. A gente é um dos que mais compra. Aí o canhão virou para cima da gente. Entendi. Aí eles falaram, vocês estão financiando. Parem de mandar comprar esse material da Rússia porque vocês estão financiando a guerra. Se continuar...
a gente vai botar tarifas. Aí o Senado americano, na pessoa de um cara loucaço, Lindsey Graham, ele falou, nós estamos com um projeto de 500% de tarifa em quem comprar material da Rússia. Esse é maluco. Esse é malucaço. Mas é poderoso pra caramba. Ele tá em vários comitês e tal, comitê comercial, comitê de inteligência, é veterano. E ele disse, esse Lindsey Graham, que o Trump gostou do projeto e falou que vai assinar se chegar na mão dele. Você fala, pô, mas não é fixo 500%. Ele falou que é de 0 a 500. Então o Trump pode escolher 2 ou 499, né?